10 verdades que te ajudarão a permanecer sempre firme no caminho do Senhor. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Salmo capítulo 1. Você está firmemente plantado no caminho de Deus ou se encontra à beira do desvio, permitindo que influências erradas te afastem da presença dele? O Salmo 1 é um convite à reflexão e uma poderosa revelação sobre dois caminhos que se apresentam diante de cada ser humano. O caminho da justiça, que leva à vida e à bênção, e o caminho da impiedade, que conduz à destruição. Nesta palavra poderosa, vamos explorar 10 verdades fundamentais que te ajudarão a permanecer sempre firme no caminho de Deus e garantir que a sua vida produza frutos abundantes no tempo perfeito do Senhor. Primeiro, abençoado é quem rejeita o conselho dos ímpios. A primeira verdade que o Salmo 1 nos ensina é que o homem bem-aventurado não anda segundo o conselho dos ímpios. Isso significa que suas decisões e seus passos são guiados pela sabedoria de Deus e não pela influência de um mundo corrupto. Para permanecer no caminho do Senhor, você deve avaliar cuidadosamente quais vozes têm direcionado sua vida. O que você tem permitido entrar na sua mente e no seu coração? Quem são os seus conselheiros? Segundo, a posição determina o destino. Perceba que o texto fala sobre andar, deter-se e assentar-se. Este é o ciclo do desvio. Primeiro a pessoa começa a andar em meio aos ímpios, depois para e se detém, e por fim se assenta na roda dos escarnecedores. Pequenos compromissos com o pecado podem levar a uma completa apostasia. A vigilância espiritual é essencial para não se conformar com este mundo pecaminoso. Romanos capítulo 2, versículo 2. Terceiro, o prazer na palavra de Deus transforma a mente. Aquele que ama e se deleita na palavra do Senhor tem uma fonte inesgotável de vida e direção. Meditar na palavra de dia e de noite significa que seus pensamentos e ações são moldados pela verdade de Deus. Quanto tempo você tem dedicado à leitura e à reflexão das Escrituras? Quarto, a vida do justo é como uma árvore frutífera. O justo é comparado a uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Isso significa que ele tem raízes profundas e uma fonte constante de nutrição espiritual. Mesmo em tempos de seca e adversidade, a sua fé continua firme porque está ancorada em Deus. Você está conectado à fonte certa? Quinto, o tempo da frutificação virá. Muitas vezes queremos ver os resultados da nossa fé imediatamente, mas a palavra nos ensina que o justo dá o seu fruto na estação própria. Deus tem um tempo perfeito para tudo, e aqueles que permanecem fiéis verão a colheita no momento certo. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Sexto, a prosperidade do justo é garantida. A Bíblia afirma que tudo quanto o justo fizer prosperará. Isso não significa ausência de lutas, mas que a bênção de Deus acompanha aqueles que seguem sua vontade. A verdadeira prosperidade não está no acúmulo de bens materiais, mas na plenitude da presença de Deus e no cumprimento do seu propósito em nossa vida. Sétimo, o ímpio é instável como a palha levada pelo vento. Em contraste com a firmeza do justo, o ímpio é descrito como a moinha que o vento espalha. Isso revela a fragilidade daqueles que constroem sua vida longe de Deus. Eles podem parecer prósperos por um tempo, mas não têm raízes que os sustentem nos momentos difíceis. Oitavo, o juízo de Deus é certo e inescapável. Os ímpios não permanecerão firmes no dia do juízo. Isso significa que, embora pareçam ter sucesso agora, a justiça de Deus se manifestará e cada um prestará contas de suas ações. Você tem vivido de forma a estar preparado para esse dia? Nono, o Senhor conhece os que são seus. O versículo 6 diz que o Senhor conhece o caminho dos justos. Isso significa que Deus não apenas observa, mas cuida e guia aqueles que o seguem.
Nenhuma luta ou desafio passa desapercebido aos olhos do Pai. Ele tem um plano e uma promessa para cada um que permanece fiel. Aleluia! E 10º, o caminho da impiedade leva à destruição. O último ensino do Salmo 1 é uma advertência. O caminho dos ímpios perecerá. Quem se afasta de Deus e escolhe trilhar seu próprio caminho encontrará ruína e perdição. A boa notícia é que há tempo para a mudança. O Senhor está pronto para receber todo aquele que se arrepende e decide andar nos seus caminhos. Então, escolha hoje o caminho da justiça. Diante dessas verdades, precisamos tomar uma decisão. Em qual caminho desejamos andar? O caminho do justo traz vida, bênção e estabilidade. O caminho do ímpio, por mais atrativo que pareça, leva à destruição. Deus nos convida a permanecermos nele, a nutrir a nossa vida com a sua palavra e a frutificar no tempo certo. Que decisão você tomará hoje? Permanecerá firme no caminho de Deus ou se deixará levar pelos ventos da impiedade? Que esta mensagem transforme a sua vida e te fortaleça a cada dia para andar segundo a vontade do Senhor. Aleluia. Amém. Que Deus te abençoe.